Aí, para analisar esse e outros assuntos de política, já está comigo aqui no estúdio Carlos Maza, jornalista e colunista do Povo. Boa noite, Maza. Obrigado aí pela sua participação. Maza, Bolsonaro parece querer mesmo manter a estratégia adotada lá, semelhante à estratégia, pelo menos semelhante à estratégia adotada pelo PT em 2018, que não teve muito sucesso, né? Como é que você avalia essa estratégia bolsonarista? É viável? Do ponto de vista lá do ex-presidente, é um bom caminho que ele está perseguindo para se manter competitivo politicamente? Sim, boa noite, Tardan, pessoal que acompanha a gente, satisfação estar aqui. Pois é, né? Me parece que, na verdade, é só mais um momento daqueles do Bolsonaro querer manter o nome dele em evidência, né? Ele já vem circulando aí nas últimas semanas, voltou a falar no papel de candidato, né? Tem dado declaração, escrito artigos, inclusive, até já parecendo que ele já previa esse tipo de ações que estão acontecendo nas últimas semanas ali, atingindo, né? Ele e o núcleo dele da gestão, então já preparando para se manter em evidência como principal nome da direita, e essa história de se lançar como candidato, já aviltando essa chapa numa altura dessa, né? A gente ainda está em 2024, faltam 2 anos e já está falando nessa condição, me parece muito mais para se manter como o nome da direita, não dar espaço para ninguém tomar esse lugar, né? E é isso, é uma estratégia muito parecida com o que o Lula colocou em 2018, né? Quando se lançou ali para presidente, mesmo tendo ali já o processo em andamento, né? Foi, claro, é uma situação um pouco diferente, né? O Bolsonaro seria candidato já com 3, 4 anos de condenação, né, e de inelegibilidade. O Lula teve aquele momento que foi apressado um pouco os julgamentos dos recursos dele, justamente para chegar nessa parte da eleição ali, poder ser já indeferido, né? O PT, inclusive, argumenta isso, né? O prazo que foi julgado o recurso dele lá na segunda instância no TRF, lá da região do Rio Grande do Sul, foi muito apressado, né? Foi muito mais rápido do que de costume. Então teve ali, quase que parece que dá um sinal de que houve um esforço para evitar que o Lula fosse candidato, né? Para que qualquer condenação dele na segunda instância saísse antes do processo eleitoral, até para que o processo eleitoral depois, ele eleito, né, não enterrasse qualquer julgamento que fosse acontecer. E aí hoje o que tem colocado do Bolsonaro é mesmo isso. Agora, ele vai ter uma dificuldade a mais com o Lula. Primeiro é que o Lula, como eu falei, a coisa ainda estava andando, era muito recente, do Bolsonaro já está mais consolidado, e também o tempo da justiça eleitoral vem ficando cada vez mais breve, né, nos últimos anos, talvez até para evitar esse tipo de conflito, né. Para você ter noção, aqui no estado do Ceará mesmo, esse ano a gente tinha, né, o TRE cearense usou, né, uma IA que ela automaticamente, no momento que a pessoa se cadastrava, ela já fazia uma análise ali, cruzando documentação e já preparando uma petição de impugnação para o Ministério Público entrar. Precisava passar, claro, por um promotor, por um procurador da República, procurador regional eleitoral aqui do estado, mas era uma análise muito mais rápida do que acontecia antigamente, que às vezes demorava 1, 2 semanas. Então, às vezes a pessoa se inscrevia e por já ter condenações, por já ter, né, algum tipo de impedimento ali nos critérios que a justiça exige para ser candidato, no mesmo dia a candidatura já estava sendo questionada a justiça, e aí era só para o juiz colocar se considerava ou não. No caso do Bolsonaro, se diz aí que ele teria pelo menos umas 3 semanas para concorrer ali com o nome dele na urna, para depois ter que assumir o vice se ele fosse impugnado, né? E é isso, no final das contas, Tardan, é aquilo que eu falei no início. Me mostra só isso, que o Bolsonaro quer se manter em evidência porque ele não vê o plano B, ele vai continuar apostando na tese de aprovar uma anistia, de ter algum tipo de intervenção pelo Congresso, pela pressão ao governo ali, através do parlamento, para reverter a situação dele, ou pelo próprio judiciário, no confronto direto com os ministros, tentar resolver essa situação dele. Agora, resta saber se a direita vai ficar refém disso, né, do CPF Jair Bolsonaro, porque hoje me parece que estão surgindo, a gente viu nessa eleição desse ano, muitos outros nomes da direita criando corpo, né, você tem o Caiado, você tem o Pablo Marçal, você tem o Romeu Zema, muita gente, o próprio Tarcísio de Freitas, e que estão hoje naquela situação o burro de Buridan, né? Um filósofo francês que falava de uma hipérbole ali, uma parábola que ele contava era um burro que estava no meio de uma encruzilhada que num lado tinha capim e no outro lado tinha água, e o burro não sabia para qual dos dois ia, acabou, morreu de fome e de sede, né? Ele, se comesse capim, morria de sede, se bebesse água, morria de fome, e acabou que morreu ali porque não conseguia se decidir entre as duas coisas. E é mais ou menos como a direita está hoje, né? Será que pode, né,
para evitar aquela expressão mais chula, parece que o Bolsonaro não come nem sai da mesa, né? Não deixa que se criem outras alternativas para a direita. Qualquer nome que se coloca um pouco mais incisivamente para ser candidato, né? O Tarcísio se fala, né? A militância bolsonarista vai para cima muito veementemente para liquidar e, ao mesmo tempo, né, o Bolsonaro está nessa situação cada vez mais complicada, que hoje parece muito pouco provável que ele vai conseguir ser candidato à eleição. Lembrando que se ele for condenado por uma pena extensa, nesse caso da tentativa de golpe de Estado, durante toda a pena que ele for condenado, ele está inelegível, e o caso do crime, especificamente de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ainda prevê uma inelegibilidade extra, né, de 8 anos, se eu não me engano. Então, é um período muito longo aí que o Bolsonaro estaria fora do jogo, e me parece que ele insistir nisso coloca esse dilema à direita. E aí, as lideranças de direita vão aceitar ficar nessa mão? Porque quanto mais demorar para lançar um candidato, viabilizar o nome junto à população, mais difícil, né? Mais você entrega a eleição de 2026 aí às mãos da esquerda, de uma reeleição do Lula, Tardan. E você falou do negócio da mesa aí, falando de Bolsonaro, me lembrei